Boa noite, meus amigos queridos e amados. Bem-vindos ao canal Olive Ilumine, o canal em defesa dos animais, da natureza e do ser humano. Meus amigos queridos, Jó, capítulo 25, verso 5. Ou melhor, capítulo 26, verso 5. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Aqui, pessoal, está falando do inferno, a fornalha, a segunda morte. De todas aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, que não quiseram entregar suas vidas ao Senhor Jesus, que querem continuar na prostituição, nas coisas erradas, guardando mágoa, ódio, perturbando o próximo, zombando do próximo, na corrupção. Então aqui fala da fornalha, do inferno, da segunda morte. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Né? O inferno é do tamanho de um planeta. Ele tem capacidade para abrigar todas as almas que não aceitaram o Senhor. O mundo dos mortos está pelado diante de Deus e não há coberta para o abismo. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Desnudo significa nu, pelado. Tá, pessoal? E não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra parar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre o rosto do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Despedaçou o monstro Raabe. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Esse monstro Raabe, trazendo para o lado espiritual das nossas vidas, significa os problemas. A maldade, a crueldade contra aqueles animais de toda a Ásia, de toda a África, aqueles inocentes que foram mortos cruelmente e que estavam sendo dizimados. Por que nós falamos estavam sendo dizimados? Porque pela fé nós acreditamos que aquela situação já mudou. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Aqui fala sua mão feriu a serpente veloz, mas isso não quer dizer que a serpente tem que ser morta. Seja a serpente, seja qual for o tipo de animal, isso não quer dizer que eles têm que ser mortos. Trazendo para o mundo nosso, nos nossos dias, essa serpente significa os problemas. Mas isso não quer dizer que a cobra em si, a serpente em si, é o problema. Os animais têm que ser protegidos, assim como as crianças, os idosos, todos merecem proteção. Amém, meus amigos amados? Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó capítulo 27. Nunca abrirei mão da minha integridade. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Isso aqui foi Satanás que estava colocando os problemas, ele achava que era Deus. Amém, pessoal? Enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver no meu nariz, nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. E se vocês querem falar, eram os amigos dele que foram lá consolar ele por causa dos infortúnios que vieram sobre ele.
Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Essa justiça que ele fala é andar nos caminhos de Deus. É amar o próximo, não guardar mágoa, não se prostituir, não roubar, não ser conivente com a corrupção, enfim, tudo aquilo que a Escritura exige e pede que nós façamos, né? Mas você não guardar mágoa nem ódio, pessoal, não quer dizer que você tem que ser bobo. Porque você sabe que até o Senhor Jesus se estressou, pegou o chicote e expulsou os mercadores do templo. Isso não quer dizer que você tem que ser bobo. As igrejas, hoje em dia, você chega na igreja, tem segurança armado. Se você chegar na igreja fazendo bagunça, o segurança bate em você, se for o caso. Chama a polícia. Não que ele bate. Ele vai defender aquele recinto, né? Ele vai defender aquele recinto. Não que ele bate. Ele vai defender aquele recinto. Vai fazer uso progressivo da força, né? Então, não quer dizer que você tem que ser bobo. Você não pode guardar mágoa nem ódio de ninguém, mas você não pode também ser bobo. A Bíblia diz: não seja demasiadamente bom, nem demasiadamente perverso, para que não te destruas a ti mesmo. A minha justiça me apegarei e não alargarei, a minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado, que o meu inimigo seja como perverso e o que se levanta contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Pessoal, olha o tanto que isso aqui é sério. Olha o tanto que isso aqui é de uma seriedade enorme, isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Jó capítulo 27, verso 8. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quem é o ímpio? São aquelas pessoas que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que não querem ir para a igreja, não querem entregar suas vidas para Deus, não querem fazer uma campanha, não querem se firmar com Deus, não querem obedecer à Bíblia, né? Porque andar nos caminhos de Deus é obedecer à Bíblia, tudo que a Bíblia pede para a gente fazer, né? E não é fácil, pessoal. Servir a Deus não é fácil. Jesus disse que para servir a Deus tem que ser a porta estreita, né? Por exemplo, o solteiro. O que a Bíblia fala? Só pode fazer sexo depois do casamento. E não é fácil para o solteiro, nos dias de hoje, guardar esse mandamento. Lá em Coríntios 7, Paulo diz: se não podem controlar-se solteiros, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado é o quê? Com vontade de fazer sexo dia e noite, sabe? Claro que existem casos especiais de pessoas que enfrentam problemas sexuais, distúrbios sexuais. Como eu já falei em outros vídeos, aquela pessoa que deita para dormir, e o órgão genital dela fica balançando, como se ela estivesse fazendo sexo com alguma pessoa. Aquilo é uma entidade, é um espírito, é um encosto, é uma entidade, é um diabo que fica fazendo sexo com a pessoa. Esse tipo de problema o urologista não pode resolver. Esse tipo de problema a pessoa vai resolver na igreja, certo? O urologista pode resolver problemas físicos, né? Mas problemas espirituais só na igreja, para Deus arrancar esse espírito da prostituição dos órgãos genitais da pessoa. Amém, pessoal? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Aqui ele está falando do ímpio. Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe vier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso? E invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhe esconderei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, porque então ficam repetindo palavras que não fazem sentido. Elogio da sabedoria. Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Pessoal, olha só que coisa interessante. Desde a época de Jó, o pessoal já conhecia o ferro e tirava ele da terra. Olha só que interessante isso aqui. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha veículo, não tinha avião, não tinha máquinas pesadas, não tinha nada, pessoal. E eles já conseguiam tirar o ferro da terra e fazer instrumentos de ferro, lanças,
espadas, enfim, olha só que interessante. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre, olha só. Da pedra eles faziam o cobre também, que é um metal duro, né? Olha só que interessante isso. Porque naquela época não tinha tecnologia nenhuma. Não tinha máquinas pesadas, não tinha nada disso. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos fins procuram as pedras escondidas nas trevas e na densa escuridão. Isso aqui ele está falando que o pessoal cavava, né? Cavava lá para conseguir as pedras, os minerais para tirar o ferro, o cobre, né? Abrem entrada para Minas, longe da morada dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima. Pessoal, olha só que interessante isso. Naquela época não tinha máquina pesada, não tinha tecnologia, não tinha nada. E mesmo eles já escavavam, já se ficava debaixo da terra para tirar as pedras, os minerais, para fazer o ferro, o cobre. Olha só que interessante. E assim, longe de todos, dependurados em cordas. Olha só. Cavavam aqueles buracos, aquelas cisternas atrás dos minerais, de pendurado em cordas. Olha só. Naquela época, é bom lembrar que isso aqui foi no Velho Testamento, pessoal. Olha só que interessante, no Velho Testamento, né? Antes de Jesus vir ao mundo, não tinha tecnologia nenhuma. Balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Pessoal, olha só isso aqui, ó. Tá falando do inferno de novo, ó. Tá falando da fornalha, do inferno. Olha só isso aqui. Jó capítulo 28, verso 5, ó. Da terra procede o alimento. Olha só. Olha isso aqui agora, pessoal. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso aqui, por favor. Olha aqui. Mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Pessoal, olha só a seriedade, a gravidade dessa situação aqui, ó. Olha só, meus amigos. O tanto que a coisa é séria. Olha isso aqui. Mais embaixo da terra, assim, ó. Mais embaixo ela quem? A terra. Essa terra que nós pisamos. Embaixo dela é revolvida como que pelo fogo. Lá embaixo tem um fogo. Quando você que já estudou geografia, você sabe que debaixo do nosso planeta, lá embaixo, existe um fogo, uma pastosidade, uma lama de fogo pastosa que os vulcões soltam. Sabe aquelas lava que o vulcão solta? Aquilo lá vem do inferno. É o que tudo indica. É o que a Bíblia fala, é o que tudo indica, certo? É o que indica. Porque até na Bíblia dá a entender isso aqui, ó. Da terra procede o alimento. Mas embaixo ela quem? Embaixo da terra. É revolvido como que pelo fogo. Então, dá a entender, até a Bíblia dá a entender que o inferno está debaixo dos nossos pés. A vários quilômetros de profundeza lá embaixo, né? Porque se fosse em outro planeta, certamente ela falaria no espaço, acima da nossa cabeça, tal, mas ela fala aqui embaixo da terra. Então, certamente dá a entender que o inferno está embaixo da terra. E outra coisa, o Senhor Jesus também falou lá nos evangelhos, quando ele estava criticando Cafarnaum, porque Cafarnaum não queria se converter, ele disse: "E você, Cafarnaum, porventura subirás aos céus, descerás ao inferno." Olha só, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que em você foram feitos, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que estavam se prostituindo demais, que Deus mandou o anjo para destruí-las, né? Nas suas pedras se encontra safira. Pessoal, olha que interessante. Naquela época, eles já tiravam minerais preciosos da terra. Não tinha tecnologia nenhuma. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Olha só. Essa vereda é a estrada. Essa estrada a ave de rapina ignora. A ave de rapina é o gavião, o falcão, né? E os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa estrada e nenhum leão passou por ali. Aqui mais uma vez Deus exaltando os animais, tá vendo? Exaltando os animais, ó. Mais uma vez provando que os animais são de Deus e que não merecem ser mortos cruelmente, como aquelas nações asiáticas e africanas tinham o costume de fazer. Nós falamos tinha porque nós cremos que aquela situação já mudou em nome do Senhor Jesus Cristo.
Feras majestosas nunca pisaram essa vereda e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Olha só que interessante. Naquela época não tinha máquina pesada para cavar, não tinha nada, pessoal. Olha só que interessante. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Raiz é o quê? Profundeza. Ou seja, que eles cavavam fundo, sem máquina, sem nada. Apenas com ferramentas manuais, né? Abre canais nas pedras. Olha só, abre canais nas pedras. E as pedras são duras, vocês sabem, né? E os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. No precioso aqui que ele quer falar é as pedras preciosas que eles tiravam da terra, desde a época de Jó. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? Essa sabedoria aqui também, pessoal, significa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai libertar você do vício, da prostituição, da bebida, do cigarro e de outras coisas que a gente não pode falar aqui no canal, certo? Porque tem vício que a gente não pode falar aqui, certo? E em que lugar estará o entendimento? Esse entendimento também significa o Espírito Santo. Amém, pessoal? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos vivos. O abismo diz, ou seja, o inferno, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. O mar, a Bíblia, esse mar que a Bíblia fala, é todos os oceanos. O homem deu divisão, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, mas o mar que a Bíblia fala engloba todos os oceanos. Tá, pessoal? E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. Ou seja, o Espírito Santo não se compra. O rico não pode falar assim, chegar e falar assim, me dá o Espírito Santo que eu vou pagar para você me dar. Teve um homem que fez isso com Pedro. Pedro e outro apóstolo, que eu esqueci o nome. Quanto que é o Espírito Santo para me receber? Aí Pedro falou assim, seja com você o seu dinheiro para perdição. Seja o seu dinheiro para perdição. Aí ele ficou com medo e falou assim, orem por mim, irmãos, para que tudo que vocês disseram não venha sobre mim. Ou seja, o Espírito Santo não se compra com dinheiro. O Espírito Santo é Deus que dá para a pessoa, quando a pessoa busca, de todo o coração. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix. Isso aqui são pedras preciosas, viu, pessoal? Nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. Essa sabedoria é o Espírito Santo, pessoal. Viu? Significa e representa o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus. O topázio da Etiópia não se compara com ela. A Etiópia aqui, pessoal, significa África. É todas as nações africanas e os africanos. A Bíblia não faz divisão assim. A Bíblia não faz divisão, entendeu? Congolês, Camarões, África do Sul, sabe? A Bíblia não faz divisão de nações africanas. A Bíblia chama os africanos todinho de Etiópia. E o africano, ela chama de etíope, entendeu? Nos tempos modernos, o homem deu divisão. Nação africana Camarões, nação africana Haiti, nação africana do Congo, nação africana A, B, C, entendeu? Mas a Bíblia não dá divisão. Ela fala, quando a Bíblia fala Etiópia, é todas as nações africanas. E quando ela fala etíope, significa todo africano. Não importa se é congolês, se é haitiano, se é... Qual a outra, meu Deus, que eu estou tentando lembrar? Lembra aí para mim, pessoal. Jamaica, Nigéria, entendeu? A Bíblia não faz divisão. Quando ela fala Etiópia, são todas as nações africanas. E quando ela fala etíope, é todo africano. Amém? Não se compra sabedoria nem com ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Esse entendimento também significa o Espírito Santo. Esta está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e escondida às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe estende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar.
porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Então, meus amigos, tem coisa que a gente não pode entender. Por que Deus permitiu que aqueles animais morressem cruelmente naquele galão de óleo quente e tantas outras formas cruéis. Mas Deus também tem poder para livrar. Amém? Quando Deus regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando Deus regulou o peso do vento, você sabe que os furacões, você sabe que tem um furacão lá nos Estados Unidos que eles chamam de tornado. O homem também deu divisão para os furacões. A Bíblia chama os tornados e furacões de tufão. Ou seja, ela dá apenas uma classificação, tufão. Agora o homem fez divisões, F5, F não sei o quê. Tem um tornado lá nos Estados Unidos que chama F5. Ele é apelidado de dedo de Deus. Ele levanta carreta. Carreta. Se uma carreta estiver no caminho dele, levanta ela. Você já viu o peso do chassi de uma carreta? Pois é. Esse F5 levanta carreta. Quando Deus regulou o peso do vento. Ou seja, esse F5 tem peso. Tem peso, porque para levantar uma carreta ele tem que ter peso. E Deus é que regula tudo. Quando Deus regulou o peso do vento. E fixou as medidas das águas. Medida das águas é o quê? Você pode observar que o oceano não ultrapassa a medida dele. Você pode ver que a Baía do Rio de Janeiro e todas as nações que tem litoral de São Paulo, você vê que o oceano não passa por lá de cá. A não ser nos últimos dias, que o homem está destruindo a natureza, o apocalipse está se cumprindo, aí pode ser que tenha as tsunami, né? Pode acontecer das tsunami começar a invadir as cidades, porque é o fim dos tempos. Mas, pela lógica normal, você pode ver que o oceano não passa por lá de cá, né? Porque Deus fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva, você pode ver que tem as épocas da chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Esse temor do Senhor é obedecer a Deus, o Santo Espírito. Amém, meus queridos amados? Aos moços me enviam... Não, isso aqui é outra coisa, eu já pulei lá para outro capítulo. E afastar-se do mal é o entendimento, né? Meu Deus, nós oramos, meu Pai, por todos os animais da Ásia, da África, Senhor. Nós pedimos, meu Paizinho amado, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, entre no coração de todos os governantes daquele país, meu Deus, da população daquele país, meu Pai, que há muitos anos vem sendo escravizada com essa história de cultura, meu Deus, de matar aqueles animais. A questão, meu Pai, não é neles gostar da carne do cachorro, do gato, do sapo, seja qual for o animal, meu Deus. A questão em jogo, meu Pai, aqui é a forma cruel como eles estavam matando aqueles inocentes, meu Deus. Igual aquela ninhada de cachorrinhos que foi jogada, meu Deus, naquele galão de óleo quente, vivos, os bichinhos gritando, com a carinha vermelha, querendo sair. Dentro daquele galão, e tantos outros foram mortos de formas cruéis, com maçarico, os bichinhos vivos, gritando, com pauladas, e etc, etc. Meu Deus, a questão, meu Pai, não é neles gostar da carne do animal, do cachorro, do gato, do sapo, seja lá qual for o animal. A questão é como eles estavam matando, meu Pai, aqueles inocentes, né? No Ocidente, meu Pai, o povo come os bovinos, os boi, as vacas, os porcos, mas geralmente os frigoríficos, meu Pai, são equipados com a máquina que bate no crânio do animal e já cai desacordado, meu Pai. Já cai desacordado e rapidamente é despelado, desmembrado e jogado na geladeira para ir para o comércio. Então, meu Pai, se eles pelo menos tivessem uma máquina dessa por lá, meu Deus, não aceitaríamos, mas pelo menos poderíamos dizer que é uma coisa mais sana, uma coisa mais de acordo, meu Deus, como eu falei em vários vídeos passados, meu Deus. Meu Deus, eu não falei neles no começo, meu Pai, para não ficar um vídeo enjoativo para os internautas, meu Deus. Mas em todos os vídeos, meu Pai, nós faremos orações por eles no final do vídeo. Porque, como eu falei para os meus internautas, meu Deus, não meus, do Senhor. Todo internauta que se inscreveu nesse canal é do Senhor, pertence a Ti. Esse canal não é meu, esse canal é do Senhor. Eu apenas administro, meu Pai. Eu apenas sou mordomo desse canal. Eu apenas sou seu servo, seu funcionário desse canal, meu Jesus Cristo.
Esse canal é do Senhor, meu Deus. É do Senhor. E foi aberto com a finalidade de lutar e libertar aqueles inocentes, porque são crianças, querendo ou não, são crianças. Ainda que não sejam crianças ao pé da letra, mas têm o mesmo valor de uma criança. Depende de nós, não sabe falar. Depende de nós, os bichinhos. São fiéis, têm sentimento. Meu Pai, que o Senhor venha entrar no coração daquele povo, que o Senhor venha iluminar os ativistas, que o Senhor venha entrar no coração dos governantes daqueles países, do Xi Jinping, do presidente do Vietnã, de todas as nações, Congo, Nigéria, Camarões, e todas as nações que porventura, meu Pai, não foi citada nesse canal porque não conseguimos identificá-las nas pesquisas, meu Deus. E não só lá, meu Pai, mas no Brasil também, em todo o planeta, meu Pai. Que o Senhor venha libertá-los, meu Deus. Meu Deus, essas pessoas que deixam cachorros soltos na rua para avançar nos animais das pessoas, igual aquele cachorrinho que foi morto, meu Pai, no perímetro dele, no lar dele, meu Deus. O bichinho foi morto por cachorros que estavam soltos na rua, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor ilumine essas cidades, meu Deus. Que o Senhor não permita que essas pessoas deixem esses cachorros soltos na rua para matar os animais das pessoas ou até mesmo machucar as pessoas. Que o Senhor visite cada beco, cada casa, cada lugar. Que o Senhor, meu Deus, ilumine essa cidade. Que o Senhor faça leis duras, meu Pai, para quem deixar cachorro solto na rua, para quem deixar os animais vulneráveis. Meu Deus, nós te entregamos, meu Pai, essa oração. Abençoa esse querido internauta, essa querida internauta que se inscreveu nesse canal, que tem dado força para esse canal, meu Deus. Abençoa a vida dela, dele. Que ele venha prosperar, que ele venha ter saúde, que a família dele venha ter saúde, que o animalzinho de estimação dele venha ter saúde, que tudo venha dar certo para ele, para ela, que ela venha passar no vestibular, que ele venha passar no vestibular, que ele venha ser promovido no serviço, meu Pai, que ele e ela venha ser livre do acidente, da violência, meu Deus. É o que nós te pedimos, meu Pai. Em nome do Senhor, meu Deus. Que esse internauta que se inscreveu nesse canal, meu Pai, que o Senhor não desampare ele e ela, nem o filho, nem a filha dela. Livra o filho, a filha das más companhias, da rebeldia. Enfim, meu Deus. Visita também, meu Pai, os orfanatos, os asilos, manicômio. Visita, meu Deus, os presídios, meu Pai. Essa pessoa que está presa, essa pessoa que se arrependeu. Essa pessoa, meu Pai, que olha para trás e se arrepende de ter feito coisas erradas, meu Deus. Visita as igrejas, os bispos, os pastores, os diáconos, todas as igrejas, meu Deus. Que o Senhor abençoe esse amigo eclesiástico, esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Que o Senhor abençoe o ministério dele, dela, meu Pai. Em nome do Senhor, meu Pai, nós te entregamos essa oração em prol desses animais, em prol de todo o planeta e de todas as pessoas, meu Pai. Que assim seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por terem se inscrevido nesse canal. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém.